Seja bem-vindo, meu nome é Matheus Maia e este é o quadro Personagens e Curiosidades Bíblicas. Ao longo da história, a rainha de Sabá tem sido retratada por pintores, historiadores e até cineastas. Ela foi tema de alguns filmes, como Salomão e a Rainha de Sabá, em 1959, e também As Mil e Uma Noites, em 1973. Essa é uma daquelas personagens bíblicas que não possui nome, pelo menos não no texto bíblico. Mas nem por isso deixa de ser uma personagem real, pois não se trata de uma parábola contada, mas um acontecimento histórico registrado em 1 Reis 10 e em 2 Crônicas 9. Esses dois textos contam a surpreendente história da rainha de Sabá, que viajou mais de 2.000 quilômetros com uma grande comitiva para conferir a grande sabedoria do rei Salomão. E levou para ele presentes extraordinários, como muito ouro, pedras preciosas e especiarias. Este era um costume da época quando um monarca visitava outro, provavelmente para impressionar o anfitrião com sua riqueza e o seu poder. Ela elogiou o rei Salomão e disse que, de fato, o que ela viu superava o que ela tinha ouvido falar dele. O rei Salomão também a presenteou e ela, depois de uma longa visita, retornou ao seu país. Mas quem é esta rainha e onde é este lugar chamado Sabá? Vamos falar primeiro onde fica Sabá. E depois eu quero contar para você sobre algumas histórias extra-bíblicas de que ela teve um relacionamento com Salomão, inclusive uma história muito engraçada contada pelos judeus. O reino de Sabá era um nome árabe que designava a parte sul de um antigo estado que ficava na ponta sudoeste da Península Arábica. Aquela região corresponde hoje à parte do território do moderno Iêmen. O historiador Flávio Josefo diz que essa personagem era rainha do Egito e da Etiópia. Já as crônicas árabes e assírias testemunham a existência de rainhas na Arábia desde pelo menos o século VIII a.C. Um relato do assírio Tiglat-Pileser IV registra o tributo de uma rainha árabe no ano 723 a.C. e fala de Sabá como uma de suas nações vassalas localizadas no noroeste da Arábia. Com certeza, essa não foi a rainha que visitou Salomão, cujo reinado aconteceu entre 962 a 922 a.C. Mas é bem possível que seja a mesma terra de Sabá. Embora as escrituras não precisem de fontes externas para comprovar a sua autenticidade, é interessante saber que antigas inscrições daquela região se harmonizam ao contexto histórico registrado na Bíblia. Isso quer dizer que a existência da rainha de Sabá é atestada tanto biblicamente quanto historicamente. Contudo, não é possível determinar qual das rainhas de Sabá é aquela que aparece no texto bíblico. E quem foi a rainha Sabá? O que sabemos sobre ela? A rainha Sabá é mencionada também no Novo Testamento como a rainha do sul, quando Jesus Cristo diz que no dia do julgamento a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Isso mostra que ela de fato encontrou o que ela veio buscar. E saiu dali não apenas com a prova de que Salomão era realmente um homem de extraordinária sabedoria, mas de que aquela não podia ser uma obra senão realizada por Deus. Será que a rainha de Sabá foi esposa de Salomão? Muitas das informações a respeito desta personagem são de fontes extra-bíblicas, ou até mesmo tradições. De acordo com algumas tradições, Salomão se apaixonou pela rainha de Sabá e dedicou a ela o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, escrito em forma de poemas de amor. Uma verdadeira ode à beleza e elegância desta rainha. A história da rainha de Sabá e do rei Salomão é também contada pelo Alcorão, livro sagrado do islamismo, em relatos sobre o antigo reino de Israel. A citação sobre a rainha Bilquis é semelhante à da Bíblia e relata a existência de um reino que era governado por uma mulher e que o povo venerava o sol
ao invés de Deus. Na Etiópia, a rainha de Sabá é conhecida como Maqueda, ou Maquedá, e a sua história com Salomão ocupa um lugar central na saga nacional intitulada A Glória dos Reis. Segundo o relato, o chefe das caravanas comerciais de Maquedá retornou de Jerusalém após ter levado matéria-prima para Salomão construir o templo. Ele encontra então a rainha sobre a sabedoria, poder e riqueza de Salomão. Maquedá resolve então ver pessoalmente o que lhe havia sido relatado e parte para Jerusalém com uma grande comitiva carregada de presentes. Ao chegar ali, ela confirma o relato e se maravilha diante da sabedoria e justiça de Salomão. E daí surge um relacionamento entre os dois que acaba gerando um filho, chamado Meneleque, que foi o primeiro imperador da Etiópia. Segundo a tradição, através deste relacionamento, a rainha levou o judaísmo para o norte da África. Sabe, mas a história mais interessante a respeito da rainha de Sabá está no Talmud. A maneira como a rainha ficou sabendo da fama de Salomão é o que distingue este relato dos outros encontrados em fontes extras-bíblicas. Elas estão registradas no comentário em aramaico do livro de Esther e falam que um pássaro foi quem convenceu a rainha de viajar e conhecer Salomão. Quando ela chega no seu palácio, o piso polido lhe pareceu uma fina camada de água, o que fez a rainha levantar seu vestido para evitar de se molhar. Nisso o rei Salomão viu que suas pernas eram cabeludas. Salomão diz então que mesmo ela sendo bela, suas pernas não depiladas são uma vergonha. Ele ainda acrescenta que pernas cabeludas são coisas para homens. Mas a rainha ignora sua observação e passa a lhe propor uma série de enigmas, aos quais Salomão tirou de letra. O comentarista Beles relata que essa versão da história está relacionada a uma tradição que entende a rainha de Sabá como uma imagem sedutora demoníaca, como Lilith, já que os pelos estavam associados a demônios. Já Ben Sirá, ao recontar essa história, acrescenta que Salomão, desejando deitar-se com ela, mas não gostando do pelo nas suas pernas, enviou vários depiladores que resolveram o problema. Então eles dormiram juntos e daquela união nasceu Nabucodonosor, que em 587 a.C. tomou Jerusalém e destruiu o templo. É uma história muito inusitada, não é mesmo? Mas como eu falei, são extras bíblicas. Na minha opinião, se os dois tivessem se casado, este seria um relato bem importante para a Bíblia deixar de registrar. E do modo como o autor de Reis a apresenta, ou seja, num contexto de dezenas de outros sábios estrangeiros, reis e monarcas, que vieram a Jerusalém para investigar mais de perto a fama de Salomão, esta rainha me parece uma narrativa bíblica não como uma das visitantes ou uma das centenas de mulheres que contribuíram para a perversão do coração do rei Salomão, mas como uma rainha, uma sábia, uma mulher que veio em busca de comprovar tudo o que ela ouviu falar a respeito do rei de Jerusalém. De qualquer maneira, o que impressiona é o que devemos tomar de lições dessa história bíblica. É a avidez pela qual esta rainha foi atrás da sabedoria e de como ela depois chegou à conclusão que o responsável por toda a grandeza do rei e do reino de Salomão era o Deus de Israel. Além disso, o que Jesus afirma sobre ela nos leva a entender que, de fato, ela reconheceu essa sabedoria como vinda de Deus e se submeteu, se rendeu ao Deus Todo-Poderoso de Israel. No próximo episódio, vou falar sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Há uma história que diz que ela está guardada numa igreja na Etiópia. E essa história está relacionada à rainha de Sabá. Será que a arca está ali? Você quer saber? Marque o sininho para você não perder e deixe um comentário se você quiser ouvir essa história sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Gostou? Aprendeu? Te abençoou? Então me ajude praticando o CC. Curta, comente, compartilhe com um colega. Um forte abraço.